paz do Senhor Jesus. Amém. E bom, eu estou há 4 dias no convívio dos irmãos e me sinto extremamente abençoado. Que diria se pudesse ter estado aqui com os irmãos por estes 8 anos. Mas louvo a Deus por estar junto com meu amigo, pastor Josias, colega, num momento muito especial, não só para o ministério dele, da sua esposa, a irmã Márcia, a pastora Márcia, sua família, mas também muito especial para esta igreja, Assembleia de Deus, Shekinah, para mim, a minha esposa e a igreja a quem sirvo, lá no Brasil, a Assembleia de Deus, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, já por 14 anos, e há 3 anos como presidente daquela igreja. Eu me sinto muito honrado. E a igreja de Gravataí, através do seu pastor, fez questão de trazer as mais sinceras homenagens. Essa vai vir. As mais sinceras homenagens pelos 8 anos desta igreja abençoada. Anos de vitória. Eu quero deixar com os irmãos, pastor Josias, os queridos companheiros, os obreiros, pastores do ministério, os obreiros e obreiras que estão sendo também consagrados essa noite, Mateus 16, 18, a última parte, aonde está a estampa, o selo que Jesus colocou sobre esta igreja, o selo de vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós sentimos que esse selo está aqui. A glória, a presença do Espírito Santo é tão real. Glória a Deus. Mas nós buscamos materializar isso. Eu vou pedir para o meu querido companheiro para trazer aqui. Vou pedir para o pastor Josias se aproximar. Glória a Deus. Eu gostaria de passar então as mãos, pastor Josias, esta homenagem da Igreja Assembleia de Deus de Gravataí, do Brasil. Glória a Deus. Meus irmãos, eu penso que é muito oportuno, no ano em que a Assembleia de Deus Shekinah comemora o seu 8º ano de trabalho, e visto o crescimento, o desenvolvimento desta obra, claro que nós entendemos que também a exigência da chamada de trabalhadores para a seara, servos e servas de Deus, para também ampliarem esta causa e servirem a igreja, se faz necessário. Agora, deixa eu somente contar aos irmãos, no mês de julho, logo na primeira semana, ali em Gravataí, nós vamos ter também uma consagração de obreiros. Nessa ocasião que a nossa igreja, ela comemora 30 anos de emancipação da Assembleia de Deus de Porto Alegre, desde que ela recebeu a sua autonomia. Claro, ela é uma igreja que já tem cerca de 60 anos, mas 30 anos de autonomia. E nós vamos ter também a alegria de consagrar no dia 11, na segunda-feira, mais de 200 diáconos e diaconisas que já estão inscritos. E na terça-feira vamos também consagrar um pouco mais de 200 entre presbíteros e evangelistas. Então nós louvamos a Deus porque a igreja, ela é assim, né? Ela desenvolve, ela cresce, mas ela também exige que homens e mulheres, servos e servas de Deus, se coloquem na posição de servir. Eu vou deixar com os irmãos que estão nessa noite apontados
para serem separados para esta obra, o texto que marca também o início desta igreja. Lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, queridos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Glória a Deus. Queridos, é claro que este texto ele se reveste de muita profundidade, especialmente quando a obra de Deus ela lida, não é, com seres humanos e trabalha com pessoas, mas não que essas pessoas sejam de qualquer natureza ou qualquer um, de forma nenhuma, mas ele traz também as exigências, os requisitos que precisam ser considerados para aqueles que vão abraçar este trabalho e esta obra. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês, que foram chamados para servir na Assembleia de Deus Shekinah, é que foram escolhidos irmãos. Glória a Deus. Precisa ser irmão, precisa ter identidade, precisa ter características semelhantes. Glória a Deus, aleluia. E vocês são irmãos, irmãos desta igreja, irmãos de pessoas, irmãos que vão sentir o que os outros irmãos sentem, servir os outros irmãos. Aqui fala de 7 homens. Mais tarde, na orientação paulina, o apóstolo Paulo, ele também fala e dá uma abertura às mulheres. Ele diz, quando fala dos diáconos, ele também diz a Timóteo, semelhantemente às mulheres, que têm as mesmas características espirituais dos homens para realizar esse trabalho, de boa reputação. Agora, é imprescindível esta terceira característica: cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Os irmãos sabem que para realizar esse trabalho, eu acho muito importante que a primeira coisa que nós devemos perceber, aleluia, que é feito por pessoas que nasceram de novo, que foram convertidas ao Senhor Jesus, mas que também foram cheios do Espírito Santo. Vocês não foram chamados, queridos, para serem cheios do Espírito Santo, não, mas por que vocês são cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. E é Ele que vai capacitar vocês, mesmo quando vocês ouviram do pastor que foram chamados: será que eu tenho condições? Será que isto é para mim? Aleluia. O pastor viu em vocês o Espírito Santo trabalhando, enchendo, capacitando. Glória a Deus. E eu quero lhes dizer uma coisa: o trabalho que vocês estão abraçando não é qualquer um, ele é um importante negócio. Vocês estão trabalhando e hão de trabalhar com valores eternos, com vidas que foram compradas e lavadas pelo precioso sangue de Jesus. A responsabilidade é tão grande que este negócio é muito importante. Diáconos, diaconisa, presbítero, missionário, glória a Deus, estejam certos, a mão de Deus é com vocês. Agora deixa eu somente concluir com esta consideração. Aleluia. Eu penso que o sucesso do trabalho de vocês, a obra que vocês vão realizar, vai ter a aprovação divina quando todo o esforço de vocês, queridos irmãos, se voltarem para a unidade da igreja. Façam desta unidade um grande muro, uma fortaleza que não permita que nenhum espírito contrário, de divisão, maligno, possa adentrar os muros desta igreja. Mas vocês são guardiões disso. Glória a Deus.
se coloquem na unidade com o vosso pastor, com os vossos líderes, os vossos companheiros. Glória a Deus. E eu lhes digo, a unidade ela vem na mesma direção da obediência, da submissão, da aproximação, jamais do isolamento, mas sempre estar juntos. Glória a Deus. Então eu penso que esses são conselhos bíblicos e que vão fazer da carreira ministerial de vocês um grande sucesso. Glória a Deus. E eu digo mais, vocês por certo foram chamados, porque quando eu penso lá em Gravataí, nos nossos obreiros, por certo vocês foram chamados para ser um diácono, um presbítero, uma diaconisa, uma missionária, para servir a igreja que viu na vida de vocês uma chamada de Deus, para servir esta igreja, para servir os irmãos que aqui chegam, o visitante que se assenta nesse lugar, o pecador que veio ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vocês foram chamados para servir esta igreja. Às vezes lá nós consagramos alguém, quando pensamos que ele está servindo a igreja local, ele já foi para outro lado, está bem longe, levou consigo algo muito precioso, mas não considerou que foi chamado para servir aquela igreja, como os homens que foram chamados aqui. Eles foram chamados para servir aquelas mesas que estão lá. Vocês foram chamados para servir as mesas da igreja Shekinah. Deus abençoe vocês, e eu deixo essas palavras desejando as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dos irmãos. Amém.